Então, se alguém está fazendo bhajan de Radha e Krishna, adorando Radha e Krishna, ela deve buscar a associação de um sadhu que esteja adorando Radha e Krishna. Se está adorando Ram e Sita, você deve buscar a associação de quem? Se você quer adorar Rama e Sita, então você tem que servir em qual Sampradaya? Para Raman Sampradaya. Da mesma forma, Sajatya, Guru Sajatya, significa do mesmo humor. Aquela associação que você tem que buscar. Aqueles que adoram Radha e Krishna, você tem que buscar essa associação. Por exemplo, você está na Vaishnava Sampradaya. Então você está buscando a associação de quem? Tendo a associação de quem? Dos Vaishnavas. E não de Mayavadis ou pessoas materialistas. Existem 4 Sampradayas Vaishnavas: Rudra, Shri, Sanata e Brahma. E entre essas 4 são as Sampradayas Vaishnavas que você tem que buscar. Dentro delas, a associação que adora Radha e Krishna. Você deve estar na associação daquela pessoa que adora Radha e Krishna. No mesmo humor, que faz as mesmas coisas. E quando se desenvolve mais, alguém está servindo no humor de amigo, de amizade, outro humor parental, outro conjugal. Então, você, de acordo com o humor do seu coração, você deve se associar com pessoas que estão nesses humores. Nos 3 humores, Sakya, Vatsalya e Madhurya, o sadhu, no seu coração, você tem isso no seu coração, que você adora Radha Krishna e Madhurya Bhava. Você deve se associar com o sadhu que esteja no mesmo humor, Sajatya. Você tem que estar nessa associação. E quando se desenvolve mais, se você está servindo Radharani em Madhurya Bhava, em Sakya Bhava, existem quantos tipos de sakis? Saki, Priya Saki, Parama Prashta Saki, Prana Saki e Nitya Saki. E entre esses 5 humores, você tem que se abrigar no humor de acordo com o seu, em alguém com o mesmo humor que o seu. Você tem que aceitar a associação de um dos tipos de sakis. Você está servindo Radha e Krishna em Sakya Bhava. E aí, por essa associação, o humor vai se desenvolver, vai se manifestar no seu coração. Pela orientação de Saki Bekis, não terá resultado. Sem a guia apropriada, você não vai conseguir atingir o objetivo de servir também com aquele humor. As Prana Sakis e Nitya Sakis são Manjaris. Prana Sakis e Nitya Sakis são a categoria das Manjaris. E existe Tatat Bhava e Chamai, que são as Manjaris. Existe também Sambandatmika e Kamatmika,
que é o serviço de acordo com a relação que se tem. Como Yashoda, Nanda Baba, the knowledge of relationship is more prominent and the service is secondary. Seva is secondary and relationship is primary. E nesse humor, o seva é secundário e a relação é primário. Primeiro, o que acontece é que primeiro se estabelece a relação e depois eles servem, então. Em Kamatmika, o serviço é proeminente. Primário. E um desses tipos é de Kamatmika Bhakti, é Sambhoga e Chamai, e outro tipo é Tatat Bhava e Chamai. Now, one thing that we are explaining about Sakis. E agora nós estávamos explicando sobre as Sakis, como devemos servir Radharani em Saki Bhava e em qual categoria das Manjaris. E as Manjaris estão em qual categoria? Em Brahmana Saki e Nitya Saki. Então vem aqui o assunto também de Sajatya. Que você quer servir como Manjari, você tem que estar na associação de uma Manjari. Você tem que estar na associação de um santo que esteja sempre no humor de Manjari. O mesmo humor. Você deve estar no abrigo daquele que tem o mesmo humor. Não nessa igualdade, nessa semelhança de humor, na verdade é muito difícil. Muito raro. Katanchit. Que às vezes é possível, mas é muito raro. Sajatya. Se você não tem essa associação Sajatya, então ok, você pode então desenvolvendo o seu bhajana na meditação de acordo com os seus humores, com o seu humor. Isso é conhecido como Atmadhyan. This is coming. E sob o abrigo das Manjaris, nós então servimos a Radha Krishna. Você está no grupo de Manjari, assim como seu guru, e sob a abrigo de Rupa Manjari, e sob a guia deles você serve então Radha Krishna. Então, Sajatya é para ser de Manjari. Então surge uma pergunta. Essa semelhança de humor era muito rara, na verdade. Associação com o mesmo humor. O mesmo exato. O mesmo humor exato. Rati Manjari, na qual está ela servindo. Rati Manjari está servindo Radha Krishna sob a guia de Rupa Manjari. Ela é uma Rupa Nuga. Sob a guia de Rupa Manjari, ela está servindo. Ou sobre a guia de Ananga Manjari. E aqui, Sajatya significa que o humor deve ser o mesmo. Os sentimentos devem ser o mesmo. E como ser o mesmo? Se você analisar profundamente, você pode entender ou não, mas escute. Então, Rupa Manjari faz uma guirlanda e Rati Manjari também. Vai haver diferenças
na criação da guirlanda de Rupa Manjari e de Rati Manjari. A guirlanda feita por ela será diferente ou não? Sim. Os pensamentos serão diferentes, são diferentes. Há diferenças. O que você pensa? A diferença sempre está lá. Como, por exemplo, eu dei exemplo ontem, Rupa Goswami. Quando ele vinha ouvir Harikatha e sentava em Terkadamba, todo dia ele costumava ir para Terkadam ou encontrar Rupa Goswami. Rupa Goswami Pad, que é Rupa Manjari, escrevendo um shloka sobre o encontro de Radha e Krishna. O shloka era Diveta Pushpa Bringe. Diveta Pushpa Bringe. Vidita Madhur, something like. So if you want to listen to the shloka, I'm sending the Hindi audio also in the group, the page you can check, because right now I'm just translating this when it's not live, so yeah. O devoto falou que depois ele pode enviar o verso no grupo. Então, Rupa Manjari. Ela faz uma guirlanda e decora Radharani. E um pavão aparece e ele vê o cabelo de Shri Radha. E ele fica com vergonha. Porque a todos glorificam minhas penas. Ele tem esse ego. Ele tem esse ego que eu sou muito bonito. E ele dança e mostra suas penas. E as pessoas tiram fotos também. Vocês já viram um pavão dançando? O pavão viu o cabelo de Radharani e ficou surpreso. Oh, o cabelo de Radharani é tão belo. Se um cantor está cantando um kirtan e daí o próximo cantor canta bem melhor, ele vai ficar envergonhado. Então, quem é o maior cantor? Anup Jalota, have you heard his name? He's like a famous Indian classical singer, bhajan singer. Esse Have you heard his name? Cantor de bhajan indiano, você já ouviu falar? Esse nome que ele falou eu não entendi. E se vier um cantor novo, melhor, e que ele, então ele vai ficar chateado. Se chegar um artista melhor, que expressa a mesma arte que você, melhor que você, então a sua vai ficar inutilizada. Então o pavão, ele viu isso e saiu fora, foi embora. Porque o cabelo de Shrimati Radharani era tão bonito. Então esse é o que Rupa Goswami Pad escreveu. Outra coisa é que ele escreveu que, como sob a instrução de Lalita Devi, ela fez uma folha de bétal para Radharani e Radharani deu para Krishna essa folha de bétal. Krishna is thinking, Krishna's perspective, Krishna's thought gave that betel leaf to Krishna. E então Radharani deu para Krishna e aí Krishna comeu essa folha. E aí os lábios de Krishna ficaram vermelhos e aí Radharani ficou fitando os lábios de Krishna. Antes eu contei ou não ontem isso? Sim. Krishna pensou
que Krishna pensou que ela estava olhando porque ela queria os remanentes. Mas ela, do ponto de vista dela, ela estava vendo a cor vermelha. Linda cor vermelha, que está associado também a Anuraga, apego profundo. Então ela estava contemplando isso. E quando Krishna deu os remanentes para ela, então ela ficou muito brava. Porque o humor dos dois, a perspectiva dos dois estava diferente naquele momento. Então Rupa Goswami falava nesse humor. Então belo humor, esse humor de Radharani, então ela virou o rosto para dele, então ele a agarrou e deu um beijo na bochecha dela. E o sétimo Goswami, Bhaktivinoda Thakur, lembrando desse lila, ele escreveu Jamuna Puline Kirtan. So Kamal Manjari Bhaktivinoda Thakur is writing this. Kamal Manjari Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Um humor muito profundo. Eu vou terminar logo o Katha sobre Rupa Goswami. Então Rati e Manjari, elas ambas são Manjaris. Rati Manjari, Rupa Manjari. Existe semelhança, mas a semelhança nunca é perfeita, total. Não é completa, total, a semelhança, a igualdade. Significa que não é o mesmo de forma absoluta. Não é possível. Por quê? Porque não é possível ser a mesma coisa totalmente. Por exemplo, se tudo for o mesmo em Sajatya, que quer dizer o mesmo humor, ter o mesmo humor, não é possível, na verdade, totalmente, ter o mesmo humor. Tem uma possibilidade de acontecer, mas no mundo espiritual, transcendental, no mundo transcendental, se você dizer que algo não acontece, Krishna pode fazer isso acontecer. Porque tudo é possível para Deus. Coisas impossíveis podem acontecer no mundo transcendental. Da mesma forma, like the termite is in the wood, it makes the hole in the wood, and unintentionally the insect makes a letter. It was not the goal of the termite to make a letter, to carve out a letter on the piece of wood. But automatically it was created because he was walking around. Automatically a letter created. In the same way, eu dei um exemplo de um inseto que o inseto que faz um furo numa madeira e deixa um rastro de forma, mas não era intencional ele deixar alguma coisa, mas não entendi bem o que é. Mas que da mesma forma que essa comparação, o que é inconcebível pode ser manifestado pela potência de inconcebível do Senhor. Mas é muito raro ter um humor exatamente igual. Por exemplo, no arroz, um outro exemplo, no arroz que tem alguns insetos. Então, você põe o arroz e aí eles caem, esses insetos. Ah, certo, entendi. É que então, o exemplo anterior, ele falava assim que um inseto que faz escava a madeira, um tronco, e às vezes por escavar e comendo essa madeira, ele acaba gerando uma trilha. E essa trilha, ela pode ser que ela forme o formato de uma letra. Mas isso não é intencional. Então, da mesma forma que pode ser que
existem insetos que estão no arroz que quando caem, eles formem uma letra também, mas não de forma intencional. Acabe formando assim o desenho de uma letra. Enquanto eles caminham, eles podem formar letras no chão. Então isso é muito raro de acontecer. Porque não é em todo lugar que isso acontece, que é possível. É muito raro. Is the speciality and it completes the prema rasa only through varieties. Porque a variedades é o que é a especialidade de prema rasa e que completa a prema rasa. Se não houvesse variedades, então a doçura não se manifestaria. Deus criou um mundo muito único e variado. Insetos, mesmo árvores, pequenos insetos. Se você vê uma árvore de tamarindo, quantas folhas há numa árvore de tamarindo? Milhares e milhares e milhares. Mas uma folha será diferente da outra. E vão existir diferenças microscópicas, minúsculas. Talvez exista um par que seja exatamente igual. Até é possível. The Sajatya Sakhi. A Sakhi Sajatya, se você analisar profundamente, então, que não é possível se manifestar completamente, totalmente a mesma coisa, o mesmo humor e sentimento. Deve existir algumas diferenças. Assim como nós vemos nesse mundo material também. Há variedade ou não? Sim, há muita variedade. It is assist in relishing the rasa, the sweetness. E essa variedade contribui no saboreamento da raça. This is the thing that's coming. Isso é assim. Even if they have the same mood, mesmo se tiver o mesmo humor, existirão pequenas diferenças. Você não pode dizer que... Ok, pela uma potência inconcebível, tudo pode acontecer, então é possível que seja totalmente igual pela Chinta Shakti. Mas é muito, muito, muito raro. Essa palavra significa que pode se manifestar, mas é muito, muito raro. Essa kachanti, essa palavra, está aí para significar isso. Esse é o meu ponto. It's not about this world. These are the Katha of transcendental world. In transcendental world, no mundo transcendental, what God does, o que Deus faz, Ele faz muitas variedades. Também nesse mundo material é assim. Se alguém dá luz a gêmeos, e ambos são meninos ou menina, às vezes você vê que isso acontece ou não. Tudo é possível. Às vezes vem um filho e uma filha, às vezes dois filhos, ou às vezes duas filhas em gêmeos.
But it is also generally twins are like this, like two boys or two girls. But in some cases they also give birth to like son and daughter. It's very rare. Even if it's rare, it is possible. Às vezes, geralmente se dá à luz gêmeos do mesmo sexo, mas às vezes são de sexos diferentes. Mas é muito, muito raro. É bem mais raro de acontecer. Então, eu estou querendo dizer, em Satyatya, a palavra que vem, que deve existir o mesmo sentimento das manjaris. Mas se você analisar profundamente, a criatividade da produção artística será diferente. Pode ser muito similar, mas ainda vai haver alguma diferença, alguma variedade. Algumas diferenças. When you want to serve Radhaji, you have to do service in the guidance. Tem que servir sob guia. O serviço que você faz, você deve ter o humor. Qual humor? O humor de serviço deve ser o mesmo. Mas às vezes não se manifesta de forma apropriada. E às vezes se manifesta como, por exemplo, se você faz uma guirlanda e uma segunda pessoa também, a guirlanda será diferente. Os dois têm o mesmo humor. Os dois querem oferecer, mas a guirlanda que eles farão serão diferentes. Será a criação de cada um. A criatividade. Por exemplo, eu faço uma guirlanda para Radharani e ele também faz uma guirlanda para Radharani. O humor pode ser o mesmo. Talvez fizemos a mesma guirlanda, mas é muito, muito raro. É isso. Translation part 2. So people, and there are many people in Vraj Há who are muitas just big pessoas poets. They are just em writing Vraja imaginary things, whatever's coming in their mind. They don't have any association of sadhu, they don't know any tattva, but yet they are writing a kirtan. Alguém está perguntando ali para Gurudeva que muitos em Vraja escrevem e compõem e mesmo sem realização. E às vezes faz muito sucesso. When he will have shraddha towards us, then we will tell him the kirtan that you are doing is not correct. Then he will understand. We can only give instruction to someone. We can only give them instruction when they have shraddha. If they don't have shraddha, então we will not give Gurudeva instruction. Está falando que So devotee is asking Guru also do like this. So Guru, if your shraddha is not strong, Guru will glorify you so much. You're like, wow, very nice, very nice. Então Gurudeva respondeu que para essas pessoas que compõem e criam kirtans, que podem até ficar famosos sendo cantados por muitas pessoas, que se essa pessoa tiver fé, depois você pode instruir ela num sentido ou no outro que talvez o kirtan não seja correto em certos pontos aqui e ali, mas essa pessoa precisa ter fé. So Guru, if your shraddha is not strong, se sua fé não é, sua fé não é forte, firme, o Guru vai te elogiar muito. Porque nesse mundo material as pessoas querem glorificação, serem glorificadas. Falar assim, esse é muito bom seu kirtan, porque se eu falar que seu kirtan não é bom, e você vai me insultar na frente de todos e vai embora. Mas se eu falar que você então tem que aprimorar a sua arte, como Gurudeva, às vezes, Gurudeva
But people from outside, they are coming, they are speaking anything, and Gurudev is clapping. Oh, very nice speaker, very nice speaker. Gurudeva, com os brahmacharis, Gurudev, we spoke that shloka, and you chastised us in front of everybody. And that same person, he spoke that Gurudeva shloka, falava quando Srila Narayana Maharaj, então, estava em um evento, então, os brahmacharis que falavam, Gurudeva repreendia eles e corrigia o que eles falavam e tudo mais. Mas quando alguém de fora chegava e falava algo também, qualquer coisa, Gurudeva sempre batia palmas e elogiava. Porque os brahmacharis estão comigo e vão ficar comigo. E aí os brahmacharis falaram, Gurudeva, nós falamos aquele shloka e você nos castigou na frente de todo mundo. E aquela pessoa, ela falou o mesmo shloka. Até falamos até mais versos. E aquela pessoa falou também a mesma coisa, mas você nos criticou e aquela pessoa você só elogiou porque... Então Gurudeva falou, se eu castigar ou criticar eles como vocês, eles nunca mais vão voltar. Se aquela pessoa desenvolver fé e Shraddha em mim, então ela também irá ouvir essas coisas. Gurudeva só castigava quando a fé era forte. Que a pessoa possa tolerar a crítica, a correção. Gurudeva sabia como certa vez um artesão que fazia potes de barro. Então eles fazem o pote, modela, depois coloca no forno em alto, fogo alto, depois vai para o mercado e as pessoas que pegam no mercado pegam ele, batem com um bastãozinho, batem com o bastão para ver se o pote é bom mesmo. Porque se é um pote fraco de barro, então com umas batidas assim ele já não vai se quebrar. Então para testar eles dão essas batidas no pote. This is the thing. Till then you glorify that. You glorify him, glorify. Hit one with stick and it will break down. That's why. Então por isso, até que o pote de barro seja duro e forte, então você vai ficar glorificando e glorificando. Na verdade, ok, você está glorificando. E como devemos aceitar a glorificação? Você deve ver o humor do Guru. Por exemplo, Parangurudeva era tão erudito. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Você tem que ver o humor do Guru. Por exemplo, Parangurudeva, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, era tão erudito. Prabhupada costumava dizer para ele, você não sabe nada, você é tolo. Prabhupada costumava dizer para Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Como? Por quê? Por quê? Porque é na verdade, um amor de amor e afeição. Ele falava, sua mente é totalmente vazia, em branco. Você é tolo. Tem uma palavra que é boca em Bengali. Chamava ele dessa palavra. Boca. Boca. Na verdade, ele era tão elevado, erudito e conhecedor das coisas.
Todos os irmãos espirituais vinham ouvir Harikata dele. E assim, mas Prabhupada, Bhaktisiddhanta Prabhupada costumava dizer que ele era um tolo. E se eu te chamar assim da mesma forma, você vai ficar aqui? Ela vai correr. If I tell you you are foolish, will you tolerate? Like, oh, you're telling me foolish, you will run away right now. And if I tell you in front of everybody, what will you do? E se eu te chamar disso na frente de todo mundo, o que você vai fazer? In front of everybody, you're foolish. Guru knows the heart. Guru sabe o coração. Prabhupada, he knows. Prabhupada sabe. Sabia que o castigo que ele dava, chamando de tolo, ele não o deixaria. O Guru sabe. O Guru que nos glorifica. Você tem que pensar. Se o Guru está me glorificando, eu realmente tenho essa qualificação? Guru, the glorification he does. You have to think, am I qualified for glorification or not? If I am qualified and he's giving, it's okay. Se eu sou realmente qualificado, ele está me glorificando, então ok. Qualified and he's glorifying, okay. Rupa Goswami Padi write a shloka. Rupa Goswami Padi escreveu um shloka. Everyone is clapping and saying, wow, very nice. Todos estão Mahaprabhu, what did he say? Batendo palma e dizendo, muito bom. Poem is okay, but here? E Mahaprabhu falou que o poema de Rupa é ok. Mas aqui there is one problem. It's like you put one drop of alcohol in Ganga water. Tem um problema. That you just put my name in the shloka. There is one problem. It's like you put one drop of alcohol in Ganga water. How? That you just put my name in the shloka. There is one problem. It's like you put one drop of alcohol in Ganga water. Foi como se você tivesse colocado uma gota de álcool na água do Ganges. Por quê? Porque você colocou o meu nome neste shloka. Mahaprabhu falou. Então Sarupa Damodara falou. Não, isso é como um arroz doce com cânfora. Mahaprabhu comparou com Ganga, com uma gota de álcool, e Sarupa Damodara comparou como um arroz doce e o seu nome é como a cânfora. Então, do lado de fora ele estava expressando ira, raiva, mas por dentro mas por dentro ele estava muito satisfeito. Porque Rupa Goswami Pad tinha duas coisas. Ele estava castigando Rupa Goswami Pad. Se ele fala... But one other perspective, Sarvadamodara Ramanan said, Mahaprabhu did not say anything to them. What did Mahaprabhu say? So what does he mean? From outside he's expressing anger and inside he's feeling the bliss. Why? Externamente, ele estava expressando a ira. Mas por dentro ele estava muito satisfeito. In reality, he is capable, he is qualified to be glorified. He deserves it. And Mahaprabhu is humbly... Why? Because Rupa Goswami, in reality, he is capable, he is qualified to be glorified. He deserves it. And Mahaprabhu is humbly, he is saying, Rupa Goswami is complete deserving glorification for this. Rupa Goswami, ele merece, ele é qualificado realmente para receber a glorificação. Porque você pode aceitar a glorificação quando é algo realmente que é verdade. Mas se você sabe que você não é qualificado para aquela glorificação, é qualificado para aquela glorificação, então é para quê? É um encorajamento.
que o Guru está dando. Ninda, like if you criticize Ninda. Guru, criticize or chastise, that is a real glorification of the heart of Guru. Se o Guru critica e te critica, então isso é uma verdadeira misericórdia do coração do Guru. Brahma Gita example is coming. Como o exemplo no Brahma Gita. From outside they are criticizing Krishna. Por fora, eles estão criticando Krishna. With criticizing, they are glorifying Krishna. Mas, na verdade, eles estão glorificando Krishna. And other thing is you glorify and you criticize it away. But this is the thing. You have to understand. You have to understand you are qualified or not. You deserve it or not. Você tem que entender se você merece mesmo ou não a glorificação. Se você realmente merece, ok. Você pode aceitar. Accept, and it's for our benefit only. E First, se não, getting encouraged if he's glorifying us. Yet, even if I'm unqualified and non-deserving, e but tudo yet é he's glorifying me and he's encouraging me. para o nosso benefício. E se nós não somos qualificados, ele nos glorifica é para o nosso I'm encorajamento. unqualified, but yet Guru Vaishnava Eu não sou qualificado, mas is Guru encouraging me. e Vaishnavas estão me encorajando. This mood should be there. Você deve ter esse humor. Saber que eles estão te encorajando. And if you're glorifying, and you become egoistic. If after receiving glorification of Guru, then example is coming. Prabhupada gave example like a frog. E se ele te glorifica e você se torna com o ego inflado. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada dava um exemplo de um sapo. Well, and that frog, the child came outside of the well and he saw a huge elephant. Tinha um sapo então dentro de um poço. They were in a well, and that frog, the child came outside of the well and he saw a huge elephant. E aí o sapo é uma sapa, fêmea, um sapo fêmea. E aí um filho um sapinho saiu para fora do poço e viu um elefante gigante. E depois foi falar para a mãe dele: minha mãe, eu vi uma coisa muito grande. Não pode ser maior que eu? Não, é bem maior que você. E ela falou: não, que? Não pode ser que alguém seja maior que eu. Ela mora no poço, então ela nunca viu mais ninguém. A filha falou: não, eu vi um ser vivo muito enorme. E ela: não é possível. Então ela bebeu água. Ela bebeu bastante água e se inchou assim, a mamãe sapo. E deve ser assim. Daí o sapinho falou: não, é muito, muito maior. Então, isso a barriga, né, inchou. Então ela foi bebendo mais e mais e mais água, até que a sua barriga explodiu. Prabhupada e o Upadesh deu esse exemplo. Se você ouvir glorificação e o seu ego ficar inflado, então você vai cair, não vai ter nenhum benefício. E o discípulo sempre deve pensar que o Gurudeva está me encorajando, porque eu não mereço. Se alguém pensa que se você if someone you think you're deserving, but yet you should think you're undeserving and you should encourage yourself more and more. Guru Vaishnava don't deserve. If someone you think you're deserving, but yet you should think you're undeserving and you should encourage yourself more and more. Você deve se encorajar mais e mais. If they are glorifying maybe,
Se o Vaishnava estiver te In glorificando, reality, he is not giving mercy. então, na verdade, pode ser que ele But Prabhupada is saying, não esteja também dando Guru misericórdia. chastise you, Porque se ele then you should think te Gurudev is castigar, giving aí you sim, real mercy. aí você pode ter certeza When que ele does está dando someone chastise someone? uma When Guru misericórdia. knows this disciple is strong, he is completely right. Then Guru chastise. E Otherwise, também not. ele faz Test, isso quando o Guru takes discípulo é test. maduro. If they not pass in test, then Guru not chastise again. Mas se ele The pode glorification testar. he did, Mas se o discípulo não divine passar no favors, teste, então ele glorification. pode This parar is the de thing to understand. de If he's criticar. chastising, Se ele está then you should think, castigando, então você deve Guru is pensar que o Guru giving us so much está mercy. me dando muita misericórdia. This is the thing to understand. E isso você tem que entender isso. Hari. Haribol, Nitai Gaura Pramanande, Hari Haribol.